Ok. Então, dando continuidade, como nós falamos, né? Ele pode ser o multímetro axial, com as faixas de cores, eles podem ser medidos pelo multímetro, para a gente descobrir a sua resistência ôhmica, né? A sua tolerância. E utilizando também uma tabela de cores. É aí que entra, né, essas cores aí que vocês estão vendo. Né? E nós temos aqui, ó, um exemplo disso, dessa tabela de cores, ok? É uma tabela de cor padrão e os resistores, eles vão ter as faixas de várias cores, dependendo do seu valor de resistência, né? Aqui nós temos um exemplo, tá? Temos um exemplo aqui de um resistor onde a sua primeira faixa é a faixa marrom. Aí como que eu sei que é a primeira faixa? A primeira faixa sempre vai ser aquela que está mais próxima da parte de metal dele. Vocês podem ver que a de cá, ela está distante, mais distante que a outra, né? A primeira faixa é a de cá, que está mais perto, né? Do metal, da parte de metal. Beleza? Então a primeira faixa é uma faixa marrom. Como que eu faço? Eu vou lá na tabela, encontro a cor marrom, tá aqui, e a primeira faixa. Primeira faixa, o número do marrom é 1. Então, aí eu vou lá e anoto. Primeira faixa, marrom, igual a 1. Beleza? Segunda cor é o preto. Tá? Aí vamos lá na cor preta. Aí vou para a segunda faixa. Segunda faixa preta é o valor 0. Então, segunda faixa preto, valor 0. Beleza? Terceira faixa, vermelho. Vamos lá na cor vermelha. Terceira faixa, vezes 100. Então, a terceira faixa é o multiplicador. Então, vermelho vezes 100. Beleza? Aí, o que acontece? Para mim descobrir o valor ôhmico desse resistor, eu faço o seguinte. Primeira faixa deu 1, segunda faixa deu 0, então é 10. Está aqui, ó. E na terceira faixa, multiplicador 100, está aqui o 100. Eu faço o cálculo. 10 vezes 100 deu 1000. 1000 ohms. É o valor desse resistor. E a última faixa, que aqui é a dourada, não está parecendo muito dourado, mas é a dourada. Ela tem a sua tolerância. Tá aqui, ó, dourado. A sua tolerância de mais 5% ou menos 5%. O que significa isso? Significa que esse resistor, na hora de eu medir ele, para ter certeza, na hora de eu medir lá no multímetro, né? Ele pode dar 5% a mais desse 1000 ohms, como ele pode dar a menos também, 5% a menos. É tolerável isso. Tá? No próprio resistor vem a faixa de tolerância, né? Que é os valores acima e abaixo que pode dar. Beleza? Então, eu vou passar um outro aqui, outras cores, para ver se vocês entenderam direitinho. Vou pegar um qualquer aqui. Só um minutinho. Aqui. Abaixa aí, Nicole. Eu estou com um resistor aqui, vou falar as cores para vocês. E vocês vão calcular para mim aí. Primeira faixa desse resistor que eu peguei aqui, ele tem a cor roxa.
Tem essa cor roxa aí na tabela? Tem, 7. Isso, está com violeta, né? Aí a primeira Isso. faixa, o valor 7. Beleza, então memoriza aí. A segunda faixa dele é a cor verde. Mega doendo. E aí? Verde, 5. Isso. Na segunda faixa, cor verde, qual que é o valor que está aí? O quê? 5. Hã? 5. Verde é 5. Vamos, gente, vou participar aí, galera. 5. É 5. Então, nós temos a cor violeta na primeira faixa, valor 7. O verde na segunda faixa, valor 5. Já deu 7, 5 já, né? A terceira 7 faixa vezes agora é a cor 75. laranja. Laranja. Vários depende. 3. Então, o multiplicador vai ser o quê? Cadê mil? 3. Laranja. Faixa 3. Vezes 1000. Multiplicador? 1000. 1000. Exatamente. Então, nós vamos pegar o 7, 5 vezes 1000. Ok? Qual o valor que vai dar? 75.000. 75.000. Esse resistor tem o valor de 75.000 ohms. E a tolerância dele, a faixa dele é dourada também. Então, ele tem a tolerância de 5% também. Né? Esse 75.000 ohms, para cima ou para baixo, 5% a mais ou 5% a menos. Ok? Todos entenderam aí essa tabelinha aí, gente, das cores? Bem simples, né? Bem tranquilo. E é uma tabela padrão, tá? Beleza? E agora falando sobre o resistor SMD, ele também tem um padrão, ele tem uma tabelinha, e essa tabela também é através de código também. Se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar. Ela apenas mostra para vocês os valores que está estampado aí, impresso na pontinha, igual nós estamos vendo aí, ó. É um 27, parece, 27 ou 21. E uma letra D no final. Parece 0, mas é uma letra D. Através desse código, eu consigo ver nessa tabela também qual que são os valores desse resistor. Desse resistor SMD. Tá? Então, ele também tem isso que vocês estão vendo aí. Ele tem também esse padrão para mim saber qual que é o valor do resistor. Ok? Então, aí nós encerramos a parte do resistor. Tá? Vamos dar sequência a um outro tipo de resistor. Tá? O varistor. Ele é considerado um resistor também. Só que o varistor ele tem a sua tarefa um pouco diferente do resistor e muito importante também. Tá? O varistor. Como vocês podem ver aqui, o nome dele é formado do inglês, né? A parte inicial e a parte final do resistor. Lá. Significa o quê? Resistor variável. Ele é um tipo de resistor variável também, só que ele não é de forma regulado pela... Galera, desliga o fone aí, galera. Quanto que é? Quem tiver com o fone ligado aí, gente, desliga para nós aí. Fazendo favor. Então, olha só. O varistor ele é um resistor variável, igual nós vimos há pouco. Porém, ele não é regulado de forma mecânica, que eu posso ficar modificando. Tá? Ele é conhecido como VDR. Que é o quê? É um resistor dependente da voltagem.
Então, ele é um resistor que ele entra em ação dependendo da voltagem. Ele fica lá, a corrente passa por ele, a tensão passa por ele. Normalmente, ele não regula nada, porém, a partir de um momento, de um determinado acontecimento, ele entra em ação. Tá? O que seria isso? Ele vai trabalhar em cima disso aqui, ó. Ele, na verdade, é um resistor que ele se encontra em componentes de proteção, tá? Numa fonte de alimentação do computador, num filtro de linha. Ele está muito interligado à proteção do equipamento. Certo? Deixa eu ver se eu tenho um esquema. Ele é parecendo com um fusível, vamos dizer assim? Ele trabalha junto com o fusível. Tá? No caso, O fusível, acontecer alguma todo coisa, mundo quem sabe queima que o ele? fusível ele parece uma lâmpadazinha, né? E tem um filamento que passa por dentro do fusível que rompe. Né? Rompe quando acontece o quê? Quando a tensão é muito alta, não é isso? Para proteger o equipamento. Corta toda a corrente e tensão do equipamento. Não é isso? Todos sabem disso, do fusível? Aonde que entra o varistor? O varistor vai acontecer da seguinte forma. A corrente vai chegar. Vamos falar pela fonte de alimentação. Isso aqui é uma fonte de alimentação. Vamos falar por ela. Tem o fusível aqui e o varistor está do lado do fusível. Tá? Nós vamos falar por ela. A corrente vai chegar, vai passar pelo fusível, vai chegar no varistor, e o varistor, ele é um varistor, um exemplo, né? Que a sua tensão nominal é até 127 volts. Às vezes ele tem até uma tolerância. 127, vamos dizer até 135. Que às vezes a energia pode dar um pico lá, né? Uma sobrecarga lá rápida. E depois ela volta ao normal. Porque senão, cada vez, se for muito rigoroso, cada vez que passar o 127 e queimar, né? Aí toda hora você tem que ficar trocando o varistor. Então, o que acontece? Passou do 127, que é o valor nominal desse varistor, ele vai fechar a corrente. Ele não deixa a corrente passar. Ele vai fechar e, fazendo com que ele feche, vai dar um curto e vai queimar o filamento do fusível. Né? Com isso, o que vai acontecer? Vai cortar toda a corrente. Tá? Então, essas fontes aí, na hora que acontecer isso, queimou a fonte, vou trocar outra. Não. Normalmente, se vocês abrirem, é o fusível interno dela, que está com o filamento rompido. É só trocar o fusível. E, algumas vezes, esse varistor aí vai estragar também. Ele vai se romper, porque ele fechou o curto e a tensão era muito alta e ele acabou se rompendo também. Tá? Então, são dois componentes que estragam bastante na fonte de alimentação, no filtro de linha, né? Que a gente pode, num estabilizador, que a gente pode abrir e observar os dois, se eles tiverem. Normalmente é eles que vão estragar, para proteger todo o restante do equipamento. Tá? É o varistor e o fusível. Então, eles trabalham junto. O varistor, na hora que ele percebe a corrente e a tensão muito alta, ele já corta, ele já fecha um curto lá, justamente para queimar o filamento do fusível e parar tudo. Beleza? Outra pergunta. Esse varistor fusível, já aconteceu isso aqui no componente da minha casa. É fácil de trocar. Esse varistor tem como fazer a troca, a substituição? Tem. O varistor é trocado. O varistor e o fusível, né? Aí tem que usar só ferro de solda? Isso. Aí vai usar o ferro de solda.
ok? Lembrando, gente, né, eu deixar bem claro novamente para vocês aí, nós estamos fazendo esses estudos, né, para a gente ter um material já de estudo e vocês já terem uma base boa, né? Porque na hora que a gente voltar, a gente vai colocar na prática isso aí tudo, tá? Vai ficar até mais fácil para vocês, que vocês vão pegar algo na prática de coisas que vocês já estudaram e já viram, né? Então vai ficar bem melhor para vocês. Vocês vão ter mais segurança para trabalhar, né? Então tudo que nós estamos vendo aí, na prática a gente vai mexer também, tá bom? Alguma dúvida mais aí, gente? Vamos dar sequência, então? Então, agora nós conhecemos o resistor. Vocês viram qual que é a importância do resistor. Importantíssimo, né? No meio de um circuito eletrônico. E também o varistor. Mais importante ainda, né? Para proteger. Ele não está em atividade o tempo todo. Mas na hora que precisa dele, ele protege o circuito eletrônico. Beleza? Aí nós temos a foto aí, ó. Do fusível e ele do lado aí, ó. Do lado do fusível. Ok? Dando sequência. Pessoal que está com o microfone aberto aí, fecha para nós, não dá eco. Na hora que for falar, aí vocês podem abrir. Agora vamos falar do capacitor. Tá? O capacitor, gente. Tem uns exemplos aqui, ó. Tá dando para ver aí? Certo? O capacitor, eles são o quê? Componentes eletrônicos também, ok? Que armazenam a energia elétrica. Armazenam neles, tá? Quando você conecta o capacitor a uma fonte de energia, ou seja, se tiver ele lá na placa de circuito e tiver passando por aquela placa a corrente elétrica, o que vai acontecer com esse capacitor? Ele vai estar ali só absorvendo energia. Tá? E aí tem capacitores com a quantidade de tensão que ele armazena. Tá? Tem capacitores para 50 volts, para 25 volts, tem para tudo quanto valores de tensão que ele tem a armazenar, que ele consegue armazenar. Tá? É como se fosse uma bateria mesmo, uma pilha. Ok? A diferença é a seguinte: a bateria, vamos pegar uma pilha, tem lá 2 volts naquela pilha, e ela vai utilizando aquele 2 volts, vai utilizando até acabar. Né? No caso do capacitor, ele está envolvido a componentes eletrônicos, então ele carrega e descarrega durante a sua atividade lá trabalhando no sistema eletrônico, ali, todos os componentes eletrônicos. Ou seja, a todo momento, um determinado componente precisou de uma certa carga lá de tensão, que faltou, de corrente, nós sabemos que os componentes eletrônicos trabalham com valores fixos. Então, se deu alguma falha, alguma necessidade ali, o capacitor já completa. Né? E ele fica nesse tempo todo, descarrega, recarrega, descarrega, recarrega, e trabalha junto com os componentes. Tá? O capacitor não é uma bateria que está carregada e vai descarregando aos poucos, não. Ele está ali a todo momento carregando e descarregando para os componentes, para sempre deixar os valores de tensão sempre no valor necessário, né? Igual nós falamos que a corrente contínua trabalha com valor fixo, não pode variar. Os componentes eletrônicos não podem ter variação. Então, o capacitor é algo de segurança ali também, que assim que for necessário, ele solta a tensão, corrente necessária ali para completar, se precisar. Tá? Então, é um assistente ali da corrente elétrica, da tensão elétrica. No caso
contínua, né? Dentro do sistema eletrônico já, dentro da placa. Beleza? Entendidos? Tô usando. Aí o que acontece? Vamos dizer aqui, ó, igual esse, tem um pequenininho aqui, ó, na foto. Ele tem um valor ali de 25 volts. Certo? É a capacidade de tensão dele, 25 volts. Não quer dizer que ele sempre está com 25 volts também não, tá, gente? O máximo dele é 25 volts. Então, igual eu falei para vocês, que a todo momento ele carrega e descarrega, carrega e descarrega, ele vai estar sempre com a tensão dentro desses 25 volts. Pode ser menor ou no máximo 25 volts. Ok? Aí nós temos aqui, ó, ao escolher um capacitor, é necessário entender 3 coisas, né? A sua capacitância, que é um valor que ele tem de propriedade, né? Que ele consegue fazer a sua capacitância. A tensão máxima que ele consegue também é outra função dele, né? Que a gente tem que entender. E o tipo. Tem vários tipos de capacitor. Ok? Primeiro, a capacitância. A sua habilidade, né? Ele consegue armazenar a carga elétrica. Tem uns que são melhores, tem outros que são piores, né? Então, aqui nós temos a unidade de medida da capacitância. Então, Faraday. Tá? E vem estampada. Igual nós vimos aqui atrás, ó. Deixa eu ver se dá para ver de novo. Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, que vocês estão vendo aí, ó, na foto, ele tem 25 volts de tensão e 220 Faraday. No caso, ele é milifaraday. Tem um M na frente do F ali. 220. Beleza? Aí, voltando na tabela, aí nós temos os valores aí, ó. Né? Os valores em Faraday. Isso aí é a capacitância. Então, quando eu pego um capacitor na mão, lá eu vejo impresso lá no corpo dele, né? O valor em Faraday, que é o valor de sua capacitância. Ok? E tem o valor da tensão, que é o máximo que ele armazena. Tá? Aí nós temos a tabelinha, que ele vai mudando de nome, né? 1 milifaraday, 1 micro, 1 nano, ele vai ficando menor. Certo? Então, o maior é o Faraday. Só que o Faraday é um valor alto, que com certeza a maioria dos capacitores não vai conseguir atingir o valor de Faraday. Ele vai estar na casa do milifaraday. Que é isso aqui, ó. Beleza? O Faraday é muito alto para um tamanho do capacitor, né? Que ele é pequeno. Então, esse aí é o valor da capacitância. A tensão. Cada capacitor aceita uma tensão máxima. Igual eu falei com vocês, ó. Porém, nem sempre ele armazenará o valor máximo, podendo armazenar valores menores. De acordo com o trabalho dele, né? Com a atividade dele lá junto aos componentes. Aí nós temos alguns exemplos aí, ó. Aqui, ó. 3.300 milifaraday. E a tensão máxima desse aqui, 6.3 volts. O outro aqui embaixo, ó. 1.000 milifaraday. E a tensão máxima dele, 50 volts. Ok? Aqui embaixo, o outro aqui, ó. 47. Esse aqui é o microfaraday. 47 microfaraday. E a tensão dele, 16 volts. Ok? E aí vai. Né? Esse outro aqui, ó, ele mostra até a temperatura. Certo? Mínima e máxima. Tá legal? Agora, uma coisa importante, gente.
Deve falar aqui na frente aqui. Vou esperar um pouquinho, a gente já comenta sobre isso. Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Tá tranquilo? Todo mundo entendendo? Tem alguém Então, aí? sim, né? Mas é bem complexo, cara. É? Até então tá dando para acompanhar, mas é bem complexo esse negócio aí. É, a gente memorizar a função de cada um deles aí, né? Você vai Tipo do mandar o slide pra capacitor. gente, professor? Hã? Vai mandar o slide pra gente poder estudar? Não entendi. Ele tá perguntando se você vai mandar o slide pra gente. Vou sim. Tá gravando aí, né? Não, o Mandar slide, esse vídeo além, gravado aí. além de gravar os slides, Hã? além de gravar os slides. Isso, tá. Mando sim. Valeu. Então, olha só. Tipo do capacitor. O tipo do capacitor é a forma, né, de como ele é construído, né? Os materiais que é usado nele. Tá? Existem capacitores de cerâmica. Capacitor tem bastante formas de capacitor, tá? Tem de poliéster, tântalo, mica, vidro, teflon, tudo materiais que normalmente são usados para construir os capacitores, né? Aí tem vários exemplos aí, ó, várias fotos que eu coloquei para vocês aí, ó. Tá? Varia bastante, né? Tem uns que parecem até com varistor que nós acabamos de ver, ó. Dá até para confundir. Ok? Só que aí eles têm a capacitância bem pequena, esses menorzinhos. E aqui, ó. Que mudou a cor, né? Nós sabemos o seguinte, ó. O tamanho físico do capacitor significa, né? Que tem a sua maior capacitância e maior tensão. Quanto maior, né? Fisicamente, isso é óbvio, né? Que vai acontecer. Ele vai ter uma maior capacitância e maior tensão. Porém, ó, esses que vocês estão vendo aí na foto agora, eles são esses camaradas aqui, ó. Que é mais utilizado nas placas de computador, ó, são os capacitores eletrolíticos. Tá? Ele possui o eletrolito. É um material líquido, né? É um componente químico. E eles possuem polaridades, tá? Isso aqui é uma coisa importante do capacitor. Nessa foto aqui, ó, vocês podem ver, ó, tá mostrando a frente dele, com a tensão e a capacitância e a temperatura. E depois esse daqui, ó, do lado de trás dele, ó, tá mostrando, não sei se vocês conseguem ver uma faixa cinza e 2 sinal de menos aí, ó. Vocês conseguem ver? Aqui, ó. Uma faixa cinza que eu tô pintando ela com 2 sinal de menos. Tá apontando a perninha do capacitor que é negativo. A outra perninha dele é positivo. Igual vocês podem ver agora nesse desenho, tá mostrando isso também. Tá? Então, o capacitor, ele possui polaridade. Na hora de eu trocar e colocar outro, eu tenho que colocar o positivo na posição certa do positivo. E o negativo na posição certa do negativo. Porque senão, o que pode acontecer? Ele pode vazar ou explodir. Vocês estão vendo aí no slide. Tá? Ah, mas explodir, vai explodir minha casa? Vai explodir minha cidade? Não. Ele vai estourar, né? Igual uma bombinha. Vai assustar a gente, mas não vai machucar, não. Beleza? Ou ele vai vazar. Na pior das hipóteses, vai vazar. Aqui em cima, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa parte de metal aqui, ó. Ela costuma vazar ou por baixo. Aí já não tem como utilizar mais o capacitor. Ok? E uma coisa interessante. Capacitor, ele costuma estragar bastante, tá?
E muitas das vezes vão pegar placas. Ah, minha placa-mãe não funciona mais, minha placa-mãe parou. Vão pegar na mão lá para consertar. Tem que fazer aquela análise técnica, né? Isso aí é o mais importante, a famosa análise técnica. E muitas das vezes vão perceber algum capacitor, principalmente próximo a componentes que trabalham em temperatura alta, né? Tipo um processador, próximo ao processador, costuma ter muitos capacitores. E vocês vão analisar e vão ver que tem algum capacitor lá que está com vazamento. Ele rompeu um pouquinho. Certo? Aí, se vocês forem lá e trocar aquele capacitor, certamente aquela placa de vocês vai voltar a funcionar. A placa-mãe. Ok? Então, são detalhes pequenos, né, que fazem a diferença aí. Tá? Capacitor é uma coisa que costuma dar bastante problema. Costuma vazar. E aí, fazendo a substituição, né, vocês podem ter novamente a placa em funcionamento lá, sem precisar trocar uma placa-mãe inteira. Ok? Então, são dicas aí para as famosas manutenções. Então, hoje nós trabalhamos aí, ó, com o resistor. Está faltando 5 minutos para acabar esse outro link. Então, nós trabalhamos com o cálculo das cores, né? Aprendemos o que é o resistor, qual é a finalidade dele, a importância dele, os tipos de resistor. Também sobre o varistor, né? O conceito, qual que é a importância do varistor, a finalidade dele, né? Que ele é um resistor também, porém com sua função um pouco diferenciada. E também sobre o capacitor. Qual que é a finalidade, que é a função dele, né? Quem é o capacitor, certo? Vamos tentar, na próxima aula, falar um pouco sobre a medição de cada um deles, né? Destacar um pouco mais a maneira de fazer a medição, mas igual eu falei, vou passar para vocês, porém, na prática vai ser melhor, né? Quando a gente tiver a possibilidade de fazer na prática, a gente vai refazer isso aí tudo, com certeza. Certo? E aí vou tentar passar esse conceito para vocês da medição de cada um deles e já entrar com os próximos componentes eletrônicos aí. Tá? Dando continuidade da finalidade, função de cada um, conhecer cada parte aí da eletrônica da placa, né? Das placas. Beleza? Então, nós vamos encerrar por aqui. E a próxima aula a gente continua com os componentes. Beleza. Okay? Vou mandar para vocês um formulário, tá, gente? De acordo com essa aula aí, formulário com as 5 questões, facinho, vocês fazem em 2 minutos, não tem segredo, não. Relacionado a essa aula de hoje. Tem que fazer esse formulário aí para valer a presença de vocês. Bacana? E vou mandar igual vocês pediram aí, a gravação aí do vídeo, né, do slide. Vou enviar para vocês aí, tá? Agradeço a presença de todo mundo. Um bom final de semana a todos. Beleza, bom final de semana a todos. Obrigado. Valeu. Bom final de semana para todo mundo aí. Também. Bom final de Fazendo semana. o formulário aí, bom qualquer final de dúvida aí, semana. vocês anotam as dúvidas também. Beleza? Beleza, fica com Deus aí. Até a próxima aí, se Deus quiser, gente. Colocar o que para fazer essa